Uma é três processos, né? A pré-penetração, a penetração e aí o estabelecimento das relações parasitárias. Essa penetração pode ser por aberturas naturais, por ferimentos ou direta, né? Isso vai acontecer. Então, esse processo de infecção, tem alguns autores que colocam como, cada autor, ele abrange alguns subprocessos. Esses autores aqui, Gallman, Hist, Butt, né, eles colocam que desde o momento da deposição, que a gente falou lá em disseminação agora há pouco, a pré-penetração, a penetração e o estabelecimento das relações parasitárias é o que chama de infecção. Strobel e Malturi, né, e Agrios, 1988, ele envolve todos esses subprocessos: deposição, pré-penetração, penetração, estabelecimento de relações parasitárias e colonização como sendo infecção. Né? E a infecção aqui também, alguns autores no passado também colocaram aquele processo intra- e intercelular, seria também formas de você designar o crescimento nos espaços intercelulares e o crescimento do fungo fitopatogênico nas células, no interior das células. Então, isso seria chamado de infecção, de acordo com esses autores. Mas a infecção, ela envolve, né, essa questão, ela envolve o momento da chegada desse esporo, né, que seria essa pré-penetração, reconhecer essa planta como hospedeiro. Se não conseguir, se a barreira para a infecção for tamanha a ponto, né, que o fungo não consiga nem provocar uma morte celular, desenvolver, colonizar essa célula, penetrar e estabelecer essa relação parasitária, então isso não caracteriza uma infecção do patógeno. Tá? Lembrando que é na colonização que eu, a olho nu, consigo enxergar. Não é na infecção. A infecção é algo microscópico. Mas isso não quer dizer que você não possa enxergar. Você pode pegar um disco de uma planta, colocar numa lupa, colocar esporos de um agente fitopatogênico e acompanhar a 1 hora, 2 horas, depois de quantas horas ele começa a infectar. Tá? Então, aqui, ó, é justamente o filoplano da folha, né? Aqui zoósporos, né, que perderam o flagelo, e aí ele germinou. Eu mostrei agora há pouco um vídeo, né, de zoósporo nadando, saindo, né, de Phytophthora. Então, aqui de Phytophthora soja, tá? Né, uma doença da soja importante. Então, ele está penetrando aqui, no caso, na superfície, né, das raízes, né, que é um patógeno de solo da planta. E aí, alguns conceitos, quando se fala dessa etapa do ciclo das relações patógeno-hospedeiro, eles são muito importantes. E um deles é o que a gente chama de período latente e período de incubação. Então, aqui as várias etapas, né, que a gente tem de vários autores, mas a etapa de dispersão, deposição, que a gente já falou até agora. Então, nessa flechinha verde, o número de dias para esse esporo, né, quando ele chega, se você inocular, né, no melhoramento a gente faz isso aqui, para eu detectar uma planta resistente, eu inoculo. E eu coloquei um vídeo de aula prática justamente sobre isso, sobre inoculação. Então, o período latente, ele vai do número de dias até a deposição do propágulo sobre a superfície da minha hospedeira, até o aparecimento de esporos, né? Até o aparecimento de esporos, os sinais que a gente chama, né? Eu expliquei lá no início da matéria o que era sinal. E o período de incubação, ele vai do número de dias até o aparecimento de lesões, de sintomas no campo. Então, eu posso classificar uma planta como resistente ou suscetível, identificando esse número, né, esse período latente, esse período de incubação no campo, né, ou dentro de uma condição experimental, tá? Então, esse número de dias para aparecimento de sinais é chamado de período latente, e número de dias para aparecimento de sintomas, aqui marcado em azul, a gente chama de período de incubação. Então, ele está dentro dessa fase do ciclo das relações patógeno-hospedeiro, né, fazendo uma brecha aqui, isso aqui é uma informação epidemiológica, né, da aula de epidemiologia, dentro desse ciclo
que é extremamente importante. Então, vocês podem, sem usar severidade, né, vocês vão verificar na aula que eu falei sobre escalas diagramáticas, sobre formas de quantificação de doenças no campo. Lá vocês vão ver um outro instrumento para medir se uma planta é resistente ou se uma planta é suscetível. Aqui, os dias que eu acabei de falar para vocês, né? Então, aqui nós temos 4 cultivares. Aqui, ó, período latente. O que é período latente mesmo? Número de dias para aparecimento de sintomas ou sinais. Escrevam no chat. Sinais, beleza, Lucas. E, então, aqui, 100 dias significa que eles pegaram a cultivar de cevada, ó, cultivar L94, Volha, Júlia e Wanda. Inocularam, ou seja, depositaram o esporo na superfície da folha de cevada e aí ele começou a monitorar todo dia. E aí, aos 100 dias, apareceu, né, na folha número 1, o aparecimento de ferrugem, de Puccinia ordei. E aqui, ó, na vada, cultivar vada, apareceu a 123. Ou seja, se demora mais em cultivar vada, na folha 1, ele é resistente. Será que isso acontece para outras folhas? E ele monitorou na folha 4, na folha 7, na 9ª folha jovem, né, olha aqui, ó. E aí, quando você vê, quando a planta cresce mais, 233 dias após você inocular, você observa o aparecimento de sinais de Puccinia ordei em cevada. Aqui, né, a questão do número de horas, né, de molhamento foliar para infecção, né. Então, por exemplo, para a Phytophthora infestans, você tem aqui 3 horas de molhamento é o necessário para ocorrer infecção. Para estenfilho, para esse caso, esse estenfilho em tomate, você tem que deixar a folha molhada por 12 horas para que ocorra a infecção. Então, alguns patossistemas, eles são mais exigentes em molhamento foliar, outros não. Então, imagine dias chuvosos, imagine períodos que você tem nublado, já viram? A lavoura fica toda nublada. Então, quanto mais horas ficar nublada, significa que nublada não, névoa, né? Névoa é água na forma de gás, né? Na forma gasosa que fica ali. Então, ela, consequentemente, por uma questão de densidade, vai depositar na folha e vai formar um molhamento foliar. E quanto mais molhamento foliar, maior vai ser a probabilidade de ampliar a infecção por esse patógeno. Para a Phytophthora infestans, isso é um problema sério. Então, a velocidade de morte, né, da planta, decorrente das infecções pelo patógeno, vai se ampliar à medida que você tem uma condição favorável. A Alternaria solane, né, pinta preta da batata, eu preciso ter 8 horas de molhamento foliar para que ocorra a infecção. A esporulação, para eu observar, né, o molhamento foliar e o efeito da esporulação do esporo. Lembra? Quando o esporo chega e ele germina e infecta, né? Ele germina na planta. Então, algumas situações eu preciso de 16 horas, é mais exigente nesse caso, né? Do que aqui para Phytophthora e morango, por exemplo. 3 horas de molhamento são necessárias para o esporo germinar e infectar a planta. Ó, a eumintosporiose do milho, vocês conhecem essa doença, né? Eumintosporium do milho, bastante comum, né? Mancha em formato de olho. 12 horas de molhamento são necessárias para que ocorra a infecção, né? O esporo infecte o tecido, né? Imita o tubo de penetração. Então, a gente está falando sobre infecção, uma fase, dando exemplos, né? De molhamento foliar, dando exemplos de período latente, para expressão, né, de sinais, para tentar fazer vocês entenderem o que é esse processo de infecção e entender também as questões ambientais para que o patógeno infecte esse tecido, né? Então, existem patossistemas que a gente tem exemplos aqui, relações de cultivares, comportamentos diferenciais entre as cultivares. Então, é dessa forma que eu posso selecionar plantas
eu trabalho com essas quatro cultivares, e aí eu posso selecionar os materiais mais suscetíveis ou resistentes. Vocês, agrônomos, podem realizar esse tipo de atividade, né? Ah, professor, sem inocular, eu posso fazer esse monitoramento, né? Pode sim, perfeitamente, né? Você coordena uma fazenda que tem lá tantos talhões, vários talhões, e você utiliza um portfólio de 8 cultivares. Desde o início, né, semanalmente, você pode entrar, fazer um sistema de amostragem e verificar a incidência de uma determinada doença. E ver qual dos talhões, qual das cultivares aparece mais cedo. E anotar essas questões. E aí você sabe que aquilo ali, que aquela cultivar, ela é crítica com relação à incidência da doença que você está monitorando para a sua lavoura. Então, o processo de infecção de uma doença, né, aqui é um exemplo de SAR, né, Spilocea pome, né, então ele envolve a etapa de infecção, então houve a deposição lá na disseminação, né, e aí ele começa a emitir o tubo de penetração, houve uma penetração subcuticular abaixo da camada de cera, né, inicialmente. Os fungos, eles podem produzir algumas enzimas e degradar a parede celular dessa epiderme e penetrar diretamente ou não, né? Aqui no caso, se proliferar, colonizar epicuticularmente, tá vendo essa mancha preta? É a camada de gordura, é a camada de cutícula. Ele pode ficar aqui. Existem alguns fungos que são subepidérmicos, eles ficam abaixo da epiderme, ou eles ficam aqui no parênquima palissádico. Então, são diferentes formas de interação. Ah, professor, todos penetram diretamente? Alguns penetram diretamente, têm essa capacidade de dissolver, eles têm o que a gente chama de enzimas celulósicas, para degradar a celulose da parede celular da planta. Tá? Ah, mas o fungo tem o fitófila tem celulose na parede celular também, professor. E ele pode degradar? Também pode produzir enzimas para degradar a parede celular, né, polissacarídeos da parede celular do hospedeiro, tá? E aqui, após essa, né, ele está nutrindo, ele está se alimentando, é uma relação desarmônica, né, entre planta e um patógeno, e aí ele começa a se reproduzir. Se ele se reproduz, é sinal de que ele já está se nutrindo e transferindo os nutrientes da parte aérea para que ele produza esse sinal. E aí os preparos de lâminas, né, para a gente poder detectar, normalmente eles estão aqui em cima desses sinais. O período de latência que eu falei é o aparecimento desses sinais, o número de dias para aparecimento dos sinais, desde o momento que foi encontrado, que o inóculo inicial do patógeno caiu sobre a planta. Beleza? O Tiago escreveu, fungicidas de proteção, nesse caso, cabem bem. Sim, Tiago, cabem bem. Né? Se você mais colocar antes da chegada do esporo, né? Fungicidas residuais, né? Então, você tem que formar uma camada aqui, e no momento que ele germina, ele vai ficar em contato com a molécula e ele vai morrer. Tá bom? Sim, Jussara, os fungos passaram, quando eu falo desse caso, da sarna da macieira, isso é um processo de coevolução. Eu vou dar uma aula de variabilidade de fitopatógenos, e isso demora muitos anos. Então, sabe aquelas doenças que são chamadas secundárias? Eu sempre fico de olho até que ponto é secundária. Talvez, sabe, é uma questão de mudança, foi promovido. Então, ou são disseminados de outras regiões continentais, de outros estados, outras partes do Brasil, e são introduzidos numa nova área, ou um organismo ele evolui e passa a ser muito agressivo. Então, num momento, você pode conviver e dizer que ele é secundário, mas isso nada impede que ele passe a ser um patógeno importante, né, para a cultura, tá? Então, e isso leva tempo, leva um processo de evolução, é o que a gente chama de evolução dessa interação desse fitopatógeno com essa planta. Lembrando que a grande maioria dos micro-organismos não são fitopatogênicos. Então, eles são frutos de distúrbios, de uma interação desarmônica, tá?
tá? Mais alguma questão? Tá? Aproveitando isso, né, sobre fungicida, ele falou de um fungicida protetor que é imóvel, né? Mas aqui, então, já pegando, se você colocar um fungicida mesostêmico, como estrobilulinas, quem quiser saber sobre fungicidas, eu estou dando aula de proteção, lá no meu canal, Fitopatologia 1, eu tenho as aulas de fungicidas, que eu falo de todos os grupos e essas interações com a folha, processo de absorção, pela raiz, pela folha, quem quiser adiantar, ver, e por curiosidade, tá lá, e aí vocês deem um joinha lá pro professor lá Mentira, brincadeira. Mas tem lá o vídeo que fala sobre esses processos de interação, e aí vocês têm, quando a molécula é sistêmica, no caso das estrobilulinas, fungicidas mesostêmicos, eles só penetram, passam pela camada de gordura da cutícula que está aqui, e ficam, e protegem essa parte mais interna da folha, tá? E aí, o caso dos fungicidas sistêmicos, aí eles caminham por uma distância mais longa, né? Então, eles vão no vaso condutor, e então são formas de interação. Fungicidas de contato ou irradicantes, fungicidas protetores, né, ou residuais, são esses casos que o Tiago falou, que eles só vão ficar aqui na superfície. Tem os cúpricos, o mancozeb, né? Então tem um monte de coisas bastante interessantes. Vocês estão estudando sobre infecção, e aí se quiserem aprimorar os conhecimentos, está lá o vídeo online para vocês poderem acessar. E uma etapa muito importante, né, quando a gente fala sobre infecção, é entender dos vários fitopatógenos que infectam as plantas, quais são as formas que eles penetram nessa planta, né? Então, que é esse item B aqui, né? Eu falei sobre vários exemplos sobre pré-penetração, e aqui, sobre penetração, vocês vão ter algumas características particulares. Por exemplo, os fungos, eles penetram diretamente numa planta, e aí por um armamento enzimático que ele possui, ou eles penetram por aberturas naturais, né, aqui através das aberturas dos estômatos, ou por ferimentos, né, que vão ocorrer, às vezes uma planta lesiona, né, ela bate uma na outra, milho é muito comum, né, as folhas ficam batendo e você tem lá ferimentos mecânicos que podem patógenos infectar, fungos infectar. E, além disso, vocês podem ter vetores, né? Eu adicionei essa tabela porque na ilustração original não tinha. Mas vetores ou insetos, né? Ou organismos macroscópicos, né? Que ficam em contato com a planta, eles podem, no corpo, indiretamente transferir, disseminar, né? E permitir o contato do hospedeiro com o patógeno. No caso das bactérias, olha que interessante, nenhuma bactéria penetra diretamente na planta. Ou ela faz por ferimentos, ou associações com lagartas, né? A gente tem várias lagartas que às vezes estão lá destruindo a lavoura, e no momento que está destruindo, causando galerias nas folhas, você tem bactérias fitopatogênicas que se aproveitam, né? Se aproveitam não, indiretamente, elas são transferidas, carregadas por esses insetos, ou até mesmo vetores, né, eles podem ocasionar isso. E o processo de abertura natural, hidatódios, né, lenticelas, pelos de absorção, eu vou mostrar depois para vocês, né, os estômatos, os hidatódios, os nectários, lenticelas, os estigmas de flores e pelos de absorção, são todos exemplos de aberturas naturais onde as bactérias penetram. Né? Então, água, mais essa questão de ferimento, abertura natural, são as formas de entrada da bactéria. Nenhuma entra por via direta, né? Então, lembrando que os únicos organismos que entram diretamente, né, são, né, fungos, e são o caso dos nematóides, tá? Os vírus, né? E aí o vírus eu colocaria aqui, né, para fungos, né, um asterisco como uma via. É claro que todas são importantes, mas que se destaca, né, para via direta. Para bactéria, eu colocaria aberturas naturais, né, mas todas elas têm importância. E para vírus, você tem a história do vetor como um elemento importante. As várias categorias de vetores que nós temos, né, pulgão, mosca branca, cigarrinhas,
cochonilhas, ácaros, besouros, né? Naquela aula de vírus eu falo muito sobre as doenças virais e os insetos vetores, né? Dessas doenças virais. Vocês sabem que existe uma especificidade da espécie viral para a soja, né? E para outras culturas, e aí o inseto vetor. Então, quem quiser dar uma olhada lá, né? Quem trabalha com soja, vocês fazem muito estágio com soja, então vamos se preparar muito em cima disso, tá? Eu vou falar depois, na semana que vem, né, doenças fúngicas, bacterianas e causadas por nematóide da soja, também, bem, tentando atualizar ao máximo, né, então eu estudei bastante para poder adicionar mais informações sobre as diferentes doenças da soja, uma relação mais aplicada, né, Fito 1, ela é mais a ciência pura, né, e lá na Fito 2 vocês vão ver a parte mais aplicada, e nesses vídeos desse curso é um pouco mais aplicado de tudo isso que a gente está falando aqui. E aqui, a principal via, né, de penetração dos nematóides também seria direta, né, ferimentos favorecem nematóides, e todas as interações com organismos e vetores podem transmitir fungos, bactérias, vírus e nematóides, né. Então, eu posso colocar como pergunta lá para vocês quais são as formas de penetração de fungos, bactérias, vírus, nematóides. Essa é a explicação, tá? Em cima desses 4 fatores, esses 4 componentes, quais, né, as formas que eles penetram e infectam, né? Infectam o tecido da planta. Então, aqui exemplos, né, de penetração direta, que eu já tinha falado para vocês, ó, penetração subcuticular, penetração direta, ó, e ele caminhando por dentro do tecido da planta. Aqui, penetração direta, ó, às vezes a folha tem fissuras, ele entra por essa fissura, e aí a formação de apressórios, né, então, austórios é dentro da célula da planta, e apressório fica aqui na superfície da planta, ó. Esse aqui é um caso de penetração direta, ele fica, e a hifa fúngica, ele circunda por todo o espaço intercelular, ele ainda não penetrou dentro da célula, então ele tem um apressório e não tem austório aqui. Aqui sim tem apressório, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, e aqui o austório, que é uma penetração intercelular, tá? Aqui, penetração intracelular, tá? Aqui é inter e intra, né? Dentro da célula e nos espaços fora da célula da planta hospedeira, tá bom? Aqui a penetração através de aberturas naturais, através dos estômatos, aqui as células guardas, na câmara subestomática. Aqui através, né, das lenticelas. Onde que tem lenticelas numa planta, gente? Você sabe onde que tem? Na folha. Lenticela na folha, tá certo? Você não está confundindo? Alguém ajuda a corrigir? Qual órgão vegetal que possui a abertura natural chamada lenticela? Começa com C. Caule. Caule. E qual órgão que a gente compra lá na quitanda que é um caule? A batata doce e a batata inglesa. Qual delas que é caule? Acho que a batata doce. Não. É a batata inglesa. A batata inglesa, botanicamente, é um caule. E se vocês repararem, já viram aquelas pintinhas da batata inglesa? Batata frita lá do McDonald's, tá? Lembra? Aquilo dali é lenticela. Ali é a entrada. Tem várias doenças, bactérias, ervilha, streptomyces, sarna da batata, eu sempre encontro ali. E como que ela entra? Pela abertura da lenticela. Entenderam isso? Vocês falaram para eu colocar para Eduardo, mas não tem nenhum convite aqui para mim. Não veio nada aqui, tá? Se vir, eu dou ok. Fala para ela entrar pelo... Você confundiu. É comum, Thiago. Entrar
pelo endereço institucional, né? Então, a batata inglesa, né? Os caules, existem caules que são aéreos e caules que são subterrâneos, como o caso da batata inglesa. Então, a lenticela vai estar no caule, nos troncos das árvores, né? Principalmente quando você vê um tronco herbáceo, você vê um monte de pintinha, que são os locais onde ocorrem trocas gasosas. Assim como os estômatos são responsáveis pelas trocas gasosas, né? Fotossíntese, transpiração, respiração, e aí vai ocorrendo o caule. E aí o que o Tiago falou é nas bordas das folhas, que é onde vocês têm o que a gente chama de hidatódios, tá? Hidatódios é nas bordas das folhas, distribuída por todo o mesófilo, são os estômatos, né? Estômatos embaixo, estômatos em cima, e aí de manhã cedo, geralmente, você vê o fenômeno da glutação, e aqui vocês vão encontrar os zoóspiros, fungos, junto com a água, né? Se tem água, fungo, bactéria, vai penetrar. Então, através dos hidatódios, por isso que você vê, tem uma doença chamada podridão negra das crucíferas, ela vai produzir um sintoma em V, e ele penetra através dessa abertura dos hidatódios, tá? Então, aqui a abertura através, né, de ferimentos, né, ou aberturas naturais, ele produz uma enzima que dissolve e o fungo vai caminhar por todos os espaços. Vocês sabem que a célula vegetal não é uma célula totalmente compacta, então ela tem algumas reentrâncias em alguns espaços onde ele vai se desenvolver, certo? Então, agora vamos mudar, agora pensem, mentalizem comigo agora o sistema radicular. As raízes das plantas, quando o professor Marcos Ramos ensinou para vocês, ele tem quatro partes. A zona pilífera, a zona suberosa, né? Zona pilífera, zona suberosa, a coifa e zona de alongamento. A zona pilífera é a zona onde vai produzir os pelos, que é justamente isso, que é a área onde vai formar a raiz e é por onde vai absorver os componentes lá da solução do solo, lá na disciplina, né, de nutrição de plantas, é nessa zona da raiz que vai absorver os nutrientes. E aí, no momento que está desenvolvendo, olha aqui o fungo penetrando, ó, e desencadeando, né, intracelularmente, né, pelos espaços, intercelularmente pelos espaços intercelulares e provocando podridões radiculares, né, aqui em raízes de plantas. Aqui o fungo matando, né, e macerando o tecido, ó, da célula, e aí a gente vai ver um sintoma depois, à medida que ele vai avançando, ele vai colonizando e vai matando essas células à medida que a planta é hospedeira. Quando a planta ela é resistente, essas células, lembra da morte celular programada, essas células elas vão morrer. Elas vão morrer e vão impedir com que o fungo ele continue, principalmente parasitas obrigatórios, ele continue a colonizar o tecido, né? Então a planta prefere investir em matar um conjunto de células circundantes ao patógeno para impedir com que o fungo caminhe para que ele colonize a área do tecido. Ainda um pouco, né? Então vamos agora às estruturas que geralmente vocês têm muita dúvida e geralmente vocês fazem confusões, né? Quando eu estou falando de infecção, o esporo, ele cai, que é um propágulo de reprodução, cada fungo tem um tipo de propágulo, ele emite um tubo de penetração, né, um tubo germinativo, um tubo de penetração, ele forma uma estrutura para aderir à superfície, que a gente chama apressória, que não está muito bem prescrita, né, então ele vai produzir uma enzima que vai permitir ele quebrar essa parede, passar a cutícula, quebrar a parede celular da epiderme, e formar essa estrutura aqui que a gente chama de austório. Austório, por isso que a gente chama que o austório é uma estrutura de parasitismo e o apressório é uma estrutura de adesão, né? Então o vento vai bater, o esporo não vai embora, né? Ele vai ficar aderido sobre a superfície da planta. E lembrando que essas etapas de emissão do tubo germinativo, depois formação do apressório e formação do austório, isso é conduzido por uma condição do ambiente. E aí ele está parasitando essa célula da planta hospedeira, tá? No caso aqui de Pitchum, é um vídeo, né, vou desmarcar aqui, é um vídeo que fala exatamente desse processo, né, o esporângio germinou, e aqui o processo de formação, né, de alongação,
e formação, liberação dos zoósporos, né? Então, a massa, né, o protoplasma caminhando para essa região, olha a massa de solo, e aqui ele vai dar um zoom, vai mostrar o rompimento dessa região e a liberação dos zoósporos dentro do solo, ou próximo ao sistema radicular. Então, lembrando que eles são flagelados, ó, e aí quando ele entra em contato com o sistema radicular, ele perde, a gente chama isso de encistamento, ele perde o flagelo, eu falei lá em micro, ó. E a raiz, ela emite exudatos, e esses exudatos atraem, né, a gente estava falando sobre isso, ó, e aí ele começa a penetrar o sistema radicular da planta, ou dentro das fissuras, ou, ó, viu que ele já perdeu o flagelo? Então, ó, exatamente nessa ilustração, ele vai começar a emitir o tubo de penetração para poder entrar em contato com a planta, ó. O tubo de penetração vai produzir uma enzima, vai formar uma apressora, ó, é como se fosse um PEG, um pezinho, né, para aderência, quebrou a parede e imediatamente vai penetrar e colonizar o tecido, né, da planta. Isso é um exemplo, né, que acontece com o Pythium, e aí vocês podem desdobrar para todos os outros patógenos de solo, né. Aqui, as fases, né, faz uma representação diagramática da formação do austório, né, que é aqui dentro da célula da planta. Aqui as formas de métodos de penetração e invasão por bactérias, né, através dos estômatos, que eu já tinha falado para vocês, através dos perimentos, através dos hidatódios, através de nectários, né, lembra lá de botânicas, né, tem uma planta que a gente utiliza para aula prática, que é bico de papagaio, que ele tem nectários extraflorais, então, lá é uma forma de você ver olho nu a entrada. Então, nectário floral, e é por onde o patógeno entra. Lembra do caso do carvão, do milho? São através das flores que o fungo entra. Nesse caso aqui é bactéria, né? Pelo estigma da flor, ele entra e fica abrigado aqui no ovário. Nesse caso, não, né? A gente está falando de uma estrutura externa, um órgão reprodutivo. Aqui, sistemas de penetração, né, que eu mostrei um vídeo tentando explicar, e aqui uma foto microscópica, né, de um pelo de absorção, e o fungo encontrou, o pelo produz exudatos, serviu como atrativo, o fungo, né, aquilo que a Jussara tinha falado, cenoura é raiz, tá? A batata doce é raiz também, tá? E aí vai penetrar o zoósporo penetrando aqui uma foto de microscopia óptica e causando, né, desencadeando a etapa de infecção do tecido. Aqui, uma foto de microscopia de transmissão, né, aqui o esporo germinando, as partes da célula do fungo, né, que está mostrando fases da quebra da parede, ó, o início da quebra da parede, e aqui a formação do apressório no interior. Essa ilustração é quase igual aquelas fotografias que a gente vê de ressonância do cérebro, né, ressonância magnética, mas é uma tecnologia que a gente usa em microscópio eletrônico, em que você vê essas interações e essas etapas do ciclo infectivo desses patógenos, tá? E vê constituintes internos celulares, tá? Aqui, o caso dos nematóides e as formas de penetração, né, mais superficial, e alguns têm uma penetração através da abertura dos estômatos, né, existem nematóides da parte aérea, e aqui nematóides penetrando diretamente, né, no tecido. Aqui, agora, um terceiro processo, né, de acordo com a aula de hoje, eu comecei falando sobre disseminação, falei sobre infecção, e agora o terceiro processo, que é a colonização. Após essa entrada, né, esse reconhecimento da planta como hospedeiro, essa multiplicação